bom chegarmos, né? Me sinto aí. Quando eu olhei o ambiente, eu digo, me lembrei tão bem de estar aí com vocês, um dia tão gostoso, foi muito bom. Sintam-se abraçados. Nosso trabalho é muito grande, então eu vou tentar fazer um pouquinho rápido para não deixar de chegar na parte prática. Mas eu preciso falar um pouco sobre a questão do autismo. Nós sabemos que, realmente, hoje o número está muito grande, tudo isso nós vamos abordar. Mas a minha grande preocupação aqui com vocês hoje é o seguinte: eu queria que vocês entendessem coisas que, de um modo geral, não se fala. Sobre alguns aspectos mais científicos, porque as pessoas ficam muito em torno das características, dos sinais. Sim, mas por quê? Na hora que eu conheço bem o sinal, a característica, eu passo a poder ajudar melhor. E a segunda coisa é que eu preparei para um seminário longo uma parte prática, como agir na casa espírita. Então, talvez aí eu tive que cortar alguns vídeos, porque eu tinha vários vídeos, inclusive o primeiro. Eu começaria com um vídeo de uma cena que, com certeza, vocês já devem ter visto. Crianças ou no shopping, ou no parque, ou na rua, ou numa festa, de repente, ela se joga no chão, ela se bate, grita, grita. E quanto mais gente tenta ajudar, é pior, mais agitada ela fica. E é muito comum que as pessoas digam: essa criança não tem educação, a mãe é culpada, essa mãe é que devia estar aqui, levar uns tapas. Tem gente que fala isso, diz isso, expressa isso. E aí, então, nós já vamos começar a compartilhar aqui a nossa primeira tela, que já, nesse caso aqui, essa criança passou por essa cena, era o vídeo que eu iria mostrar, e no final ele diz: eu não sou birrento, eu tenho autismo, isso não era birra. Por quê? A birra é muito diferente. Então, quais são as características da birra para a gente não errar mais? Ela tem um objetivo. Criança, quando faz birra, ela quer alguma coisa. Quem tem filho sabe. Tem um desejo, você não atendeu o desejo dele, ele vai fazer birra. Ela observa a reação daquele adulto com quem ela está fazendo a birra, para ver se a pessoa cede, e ela termina rápido, uma vez que ela consiga. Eu estou rouca. Aquilo que ela desejava, a birra termina, e ela não se machuca. No entanto, em relação à crise, a situação é muito diferente. Na crise, ela não tem nenhum objetivo, ela não pede nada, nem antes, nem depois, a criança com autismo. Ela não se importa com a reação dos outros. Ela não fica vigiando, será que eu já estou conseguindo? Ela não tem objetivo. Aquela birra tem outro motivo, quer dizer, aquela birra, entre aspas, aquilo que você chama de crise, de birra, é crise. Então, ela demora muito tempo. Elas são muito mais longas do que as birras. Às vezes, uma crise pode desencadear durante horas, horas de sofrimento. E o que é pior, é comum que a pessoa se machuque. A gente está falando pessoa porque pode ser, inclusive, um jovem. Pode acontecer. Perdão. Às vezes eu fico louca. Então, no grupo espírita, quando a gente percebe que uma criança está com essa situação, vamos deixar com a mãe, não vamos criticar. Quando muito, você pode perguntar: tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque se não tiver, se afaste, não critique, deixa. Às vezes, levar para um cantinho, ou ver por que desencadeou a crise. Existe um motivo, nós vamos chegar lá. Então, isso tudo que nós estamos falando é típico do autismo, que é um transtorno, não é doença. Mas transtorno de quê? Do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento
do ponto de vista neurológico. Então, é um transtorno neurológico. Aquela criança ela pode ter esse transtorno desde o momento, ela já traz esse transtorno desde o momento que nasceu, e que vai atingir duas áreas grandes, da comunicação e interação social, a gente considera uma área, e a outra área é dos comportamentos repetitivos e dos interesses muito restritos. Então, transtorno do neurodesenvolvimento, que se caracteriza por déficits, por dificuldades em duas áreas, comunicação e interação social, e estereotipias, que são comportamentos muito repetitivos, interesses muito restritos, uma coisa muito focada num único assunto, numa única coisa. Okay? Ele é um espectro como a luz, que vai desde, por exemplo, né, quando a gente tem a energia da luz, o mais longo e o mais restrito, muito mais intenso aqui, né? Então, o espectro do autismo se caracteriza por graus. Então, ele pode ser de grau 1, de grau 2 ou de grau 3. E o que é que faz ser de um grau ou de outro? É o nível de suporte, a necessidade de suporte. O que é isso, Lúcia, que você está falando? Grau 1, necessidade de suporte. Então, se são aquelas características que afetam a comunicação, a interação social, comportamentos, muitas vezes aquela criança pode passar absolutamente despercebida no meio dos outros, apenas como uma pessoa que não tem muitos amigos, que não é muito bom na interação social, mas é inteligente, aprende, é capaz de fazer muitas coisas. Ele pode ser do grau 1, ele tem pouca dependência de suporte. Mas pode ser aquele outro que você conhece que jamais fala. O que se fala, falou muito tarde, fala com muita dificuldade, tem muitas estereotipias, por qualquer coisa ele se agita, ele tem grandes dificuldades na vida diária, é aquela criança que não consegue viver sozinho, precisa de suporte o tempo todo. Então, ele se machuca, ele foge, ele não sabe vestir uma roupa, ele não sabe se alimentar, ele precisa de alguém o tempo todo. Isso é que faz ser espectro, porque vai de um ponto ao outro. Então, vamos ver rapidamente alguns sinais. Veja, eu não falo em sintoma, porque não é doença, autismo não é doença, não é classificado como doença. Aqui no Brasil, por uma questão de políticas públicas de saúde, ele entra na categoria de deficiência para conseguir ser abraçado, abarcado pela saúde, no sistema de saúde, junto com os deficientes, com as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, ele é um transtorno. Então, vamos ver alguns sinais. Inabilidade social. A turma está brincando, as crianças estão brincando entre si, e ele está lá longe. Ele está, mesmo quando às vezes as pessoas colocam junto, ele dá um jeitinho de se afastar. Ele está numa festinha, ele fica num canto. Se ele está em casa com outras crianças, ele vai ficar num canto. Então, isso é uma característica forte, essa questão que tem a ver com a interação social. A outra é o atraso na fala. Às vezes, toda criança, por volta até 1 ano e 8 meses, ela está falando, de modo geral. Hoje, a gente tem um certo atraso por outro motivo. Já vou falar, mas vou voltar aqui para esse. Então, a ausência de fala ou atraso na fala é problema do desenvolvimento neuronal. Então, é neurológico isso. Ele pode nunca falar, ou falar só uma outra palavra. Ou então pode até falar sem sentido, como nós iremos ver. Agora, existem hoje alguns atrasos que são relacionados, vejam vocês, com o uso de telas, muito cedo. Crianças que assim que acordam e que vão mamar, se liga a televisão para ela tomar mamadeira enquanto vê a televisão, porque ela vai mamar rapidinho, para os pais poderem sair para trabalhar.
São crianças que têm atraso na fala, dificuldade de interação e que muitas vezes estão sendo diagnosticadas como autistas sem ser. Não são autistas, apenas não tiveram interação social. Sério isso. Tem, às vezes, hipersensibilidades a sons. É muito comum a gente ver criança tapando o ouvido. Por quê? Existe um transtorno na acessibilidade. Então, ele pode ter esse transtorno sensorial, que às vezes afeta a visão, às vezes afeta muito, como afetar o tato, toda a parte da pele, como nós iremos ver aqui. Ele usa brinquedos de forma muito inapropriada. Ele se prende a determinadas características. Então, é comum brincar com carrinho, não como as crianças brincam, ou ele enfileira, 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 ou então roda, 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 ambos pelo mesmo motivo, e vocês verão daqui a pouco. Dificuldade em sair da rotina. Muitas vezes a hipersensibilidade sensorial é tanta que ele quer a roupa velha, ele quer aquela mesma roupa que ele está acostumado, porque não vai espetar. Então, às vezes, a gente está assim com uma etiqueta que espeta, um tecido que espeta uma roupa nova, então, dificuldade de sair da rotina. Mas isso, na evangelização, por exemplo, ele quer sentar no mesmo lugar, ele quer brincar da mesma forma, ele quer usar os mesmos recursos, fica mais difícil, inclusive. Você tem que ter ali com ele muita habilidade, porque ele não gosta de sair da rotina. Às vezes, um riso ou choro inapropriado. Por quê? Existe um delay, existe um atraso na percepção das coisas. Além disso, muitas vezes uma determinada coisa volta ao cérebro numa hora absolutamente inapropriada. Então, o que ele faz? Quando ele se lembra, se foi uma coisa triste, ele começa a chorar. Se foi uma coisa muito engraçada, que ele viu, às vezes viu em algum lugar, ele cai na risada. Mas não tem mais nada ali. Mas é a memória dele que ele vai trazendo de uma forma inapropriada. Pode ser também falta de noção de perigo, e nós conhecemos situações gravíssimas de crianças que fogem e sobem em lugar muito alto, quando ela tem hipossensibilidade, pouca sensibilidade, que também é um distúrbio, é um transtorno. Então, o centro espírita deve permanecer sempre, sempre de portas fechadas, gente tomando conta, porque é um lugar estranho, ele pode fugir, querer saber o que tem lá do outro lado da rua, sem ter noção de perigo. Muitas vezes, com hiperatividade, corre, corre, corre sem parar. Ontem mesmo alguém me perguntava, Lúcia, como é que a gente vai trazer para cá o garoto se ele não para? Ele não para um minuto. A gente vai ter que analisar isso, ver como é que é, por que é, porque é algum gatilho que fez ele, isso aí é uma estereotipia, ele sair correndo. Ou então passividade, ele fica absolutamente lá no mundo dele, sem contato com a realidade. Como eu falei, hipersensibilidade ou hipossensibilidade ao toque, as coisas na pele, tudo incomoda. E é por isso que ele não, sejam verdes, não gosta de cortar cabelo. Um apego muito estranho a objetos, então, são os objetos de apego, como a gente chama, objetos de apego, que ele não larga, porque aquilo acalma. É alguma coisa que não vai sair da rotina. Aí vocês já estão começando a ver. É quando eu falo, ele precisa da rotina, tem alguma coisa a ver com o seu cérebro, é porque qualquer coisa que seja diferente, ele tem que trabalhar isso lá dentro da sua mente. Mas quando é alguma coisa que ele conhece, ele já não tem mais trabalho, ele se acalma. É comum até com o dinossauro mesmo. Falta de contato com os olhos. Muitas vezes, nem mamando a criança. Ela já começa a mostrar. Os neuropediatras hoje estão mostrando que o diagnóstico pode começar nessa hora, perguntando para a mãe. Ele olha nos olhos quando mamava, a criança muitas vezes faz assim. Às vezes não direto, né? Ela olha, mas não, quando ela não faz contato com os olhos. E também andar nas pontas dos pés, por conta dessa hipersensibilidade. O chão, o pozinho, andar na areia, andar na terra, tudo incomoda. Então, quanto menos contato com o chão, melhor. São algumas características.
Nós sabemos que a incidência é maior. Para cada 5 nascimentos de autistas, só vem uma menina, 4 são meninos. E é comum, a gente vai ver na rua isso, com uma característica triste. Quando é na garota, em geral é grau 3, grau 2 ou grau 3. Dificilmente vai encontrar uma garota com grau 1. Essa estatística aqui foi de vocês aí, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A última pesquisa que a gente tem é de 2001, dizendo que era 1,44. Em 2022, já estava para um autista em 36 nascimentos, mas foi feita em todos os estados americanos com crianças na faixa de 8 anos. E vocês vejam aqui, olha, de 2004 para 2021, era 2004 para 166 nascimentos, 2006, 150, e vai. Hoje, nós já estamos com 36, não 44. Mas nessa situação, olhando as crianças de 8 anos em todos os estados americanos, e a gente não sabe se isso também poderia ser generalizado para o mundo todo, não se sabe. Mas o que nós sabemos é que muita gente, e se tiver pergunta, eu já vou respondendo, vai dizer: você não acha que é moda? Você não acha que agora todo mundo está fazendo teste de autismo? Você não acha que tem muita gente que já está com mais idade, que também é autista? E a resposta é: as clínicas que trabalham com autista, elas estão recebendo em massa crianças abaixo de 3 anos, cada vez mais. Porque se fosse só uma coisa, porque agora todo mundo faz diagnóstico, tinha que ter, pelo menos com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos, também um grande número. Não é verdade. Realmente está aumentando. As causas científicas, os cientistas dizem que não há uma causa clara para o autismo. Pesquisas indicam uma relação entre fatores genéticos e ambientais, todo mundo já fala nisso. Existe uma interação, tem fator genético e deve ter fator ambiental. Devem ser muitas as causas, não sabemos, mas possivelmente são muitas. Tem algumas que já foram descartadas, como a vacina. Não é nem a vacina do Covid. Vacina, não, pelo menos até hoje, não se provou que provoca o transtorno. E acredita-se que as causas genéticas estejam entre 10% e 23%, o que pode acontecer. E numa família, quando nasce um, se tiver outra, tem grande chance de vir com o segundo filho com autismo. Nós conhecemos aqui casos, relatos de famílias com 3 filhos com autismo. Então, isso é o que a gente sabe. E do ponto de vista espiritual, é que todo mundo nos pergunta, a gente lembra, vamos olhar essa figura. Quem é essa criança? É ele que volta. Ele volta e Kardec vai dizer, num outro contexto, ele está falando de uma outra realidade, mas muito parecida, porque naquela época não tinha autismo. Então, ele vai falar que é um espírito consciente preso em um corpo no qual o poder de comunicação é limitado. É um espírito consciente. Isso é que nós temos que lembrar. Aquela pessoa que vai para a juventude, aquela criança, mesmo que não fale, é um espírito consciente. Vamos nos lembrar disso. Ele é herdeiro de si mesmo e traz a bagagem já que ele já viveu, de conquistas realizadas. Ele tem potenciais, a gente não pode esquecer disso. Ele tem potenciais. Vamos ajudá-lo, vamos entender. Ele, desejando evoluir, ele pode ter pedido a prova do TEA, mas pode ser também lei de causa e efeito atuando. Mas também pode ser um espírito tão evoluído que veio para ajudar a ciência, para compreender melhor o TEA, ou ajudar a unir famílias que estão desunidas. Ou seja, não vamos ficar procurando saber, porque todos nós temos algum motivo para estarmos aqui. Eu conto sempre o mesmo caso, eu não vou sair daqui sem contar. Estava na piscina, tinha trocado de horário, fui para um horário que tinha uma criança de 9 anos com autismo e síndrome de Down. Por conta da síndrome de Down, ele
brincava muito na água, jogando aguinha em um, batendo nas costas e tal, alegrando a gente. Saio dali, encontro a mãe, lendo Caminho, Verdade e Vida. E aí, com a intenção de conversar um pouquinho com ela, eu digo, está lendo Caminho, Verdade e Vida. Ela diz, você conhece? Eu digo, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Então me diz, é verdade que o meu filho nasceu autista porque ele se suicidou na última vida, na última encarnação? Eu tive tanta dó, porque eu sei do peso que é para uma mãe ter que lidar com o autismo. Nessa hora, nós olhamos para a piscina, ele estava brincando. Eu digo, olha só, ele é a nossa alegria, esquece isso, querida. Não pense mais nisso. Ele veio para te dar alguma coisa de muito bom. Ela, então, entendeu o recado, que não é para a gente, né, ficar perguntando. E Joana de Ângeles diz isso, que conforta todos nós. Ela, antes, no livro Plenitude, ela vai falar realmente de lei de causa e efeito. Mas olha como é que é lindo o que ela traz depois. Ah, em nome do amor, casos de aparentes expiações. E cita vários. Pessoas que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e os desolados na redenção. Não julguemos, vamos abraçá-los, vamos ter esse olhar sensível para eles, porque esta é uma questão do espírito com Deus. Ele e Deus. Então, continuando, nós aprendemos com Jesus que aos enfermos ele não indaga quanto às causas das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. O que é que Jesus faz? Auxilia-os e cura-os. E é o nosso papel diante de qualquer pessoa com autismo. Auxiliar, acolher. Curar, nós não temos esse poder, mas nós podemos, sim, dar um pouco mais de afeto, um pouco mais de conforto para essa família que sofre muito. Então, o transtorno, quando eu falei do processamento sensorial, ele pode afetar o olfato, a audição, paladar, visão, tato. O cérebro apresenta dificuldades, então os sentidos podem ser afetados. E daí, então, tapar o ouvido, estranhar texturas de alimento, cheiro, quer cheirar tudo. Tem criança que tem que cheirar tudo, porque estranha. A do tato, como eu já falei, e a visão é comum também fazer isso para aliviar, muitas vezes, o excesso. Ficam horas fazendo isso. Tudo isso é estereotipia que tem uma função: acalmar, sair da crise. Então, qualquer uma dessas coisas aqui que venha em excesso pode causar crise, pode desencadear a crise. E aí, ou ele sai correndo, ou ele foge, ou ele bate com a cabeça, ou ele faz todas aquelas estereotipias. Às vezes é morder assim, eu faço sempre para mostrar. Eles mordem com muita força aqui, arrancar cabelo, puxar cabelo, enfim, sair correndo, é muito comum sair correndo. Tem muitas estereotipias. Então, vamos ver o que eles, pensando nas nossas crianças, o que eles podem fazer. Seria tão bom, né, se vocês pudessem interagir comigo. Eu não vou falar, não, vou só mostrar, tá? E vocês vão lendo aí. Quer ler, Cris? Podem tapar os ouvidos diante de sons altos. Podem ser sensíveis à luz. Podem recusar comer certos alimentos por sua textura. Podem não gostar de ser tocados ou apertados. Podem mostrar pouca ou nenhuma reação a estímulos, mesmo calor ou frio extremos. Podem não gostar de pentear ou cortar os cabelos. Podem mostrar incômodo com etiquetas e texturas. Podem ter riscos de machucar. E podem ter coordenação deficiente. Então, obrigada. Praticamente tudo tem a ver com o transtorno do processamento sensorial. Aqui, cortar cabelo é terrível. Nós, quando cortamos cabelo, queremos correr para um banho. Para eles, que a sensibilidade é muito maior, é como se estivesse espetando alfinete. Então, é difícil cortar cabelo, eles não querem. Né? As etiquetas, as texturas, tudo isso incomoda.
E aí eu vou tentar passar para vocês, eu não sei se a gente vai conseguir no Zoom o som. Talvez eu tivesse que... Eu vou tentar. Ok? Tem que começar aqui no 4 e 6. Tá bom aqui. Tá. Será que ela sabe que ele está ouvindo? A gente não escuta. Muito se o som do monitor e tal. Não aparece o som, não dá para escutar, não. Eu acho que ela não está escutando muito. Mesmo que vocês não estejam ouvindo, é só para ver. É para ver. Vamos prestar atenção. Segura. Então, ali, eu queria ter parado. Ali, o que a gente vê, tem uns que são tão característicos na nossa casa espírita, tem uma que eu brinco muito com ela gosta de ouvir música. Então, eu canto para ela, sempre que eu vejo, eu canto. Seguro nas mãozinhas e canto, às vezes eu não estou nem segurando, ela já começa. E hoje eu estava mocinha, mas o olhar dela, vocês estão me vendo, né? O tempo inteiro assim, ó, para mim. Então, quando eu começo a cantar, ela faz assim, ri, mas é assim, de lado. Isso é uma forma para diminuir o estímulo visual. Então, ela vê menos, né? Então, ali, esse menino é no excesso. E o que a mãe estava contando ali é que eles foram a Disneyland, lá na França, né? E que ele, então, ficou muito, muito, muito excitado. Então, nós vamos falar um pouquinho agora dos desafios da fala. Tem criança que não fala, mas se comunica. Então, aqui, por exemplo, eu fiz estágio e tal, e não é a própria criança, isso aqui é uma figura, mas nós tivemos crianças que faziam exatamente isso. A gente dava as ordens e dizia, vamos lá, agora é para emparelhar, acha que é igual. E ele, sem falar, fazia tudo direitinho. E em outras situações, a pessoa até fala, mas não se comunica. Aqui, por exemplo, no caso, era uma menininha que ela fazia as terapias lá na clínica que eu estava, e depois ela ia para a natação. E aí eu me lembro de um dia a mãe dizendo, né? A gente sai daqui para a natação. E aí, imediatamente, daí a pouco, nem imediatamente, não. Ela foi, se arrumou e tal, juntou, natação, natação, natação. Aí eu ainda perguntei, mas ela fala, ela está se comunicando porque ela vai para a natação? Não, isso aí é colalia. Colalia é repetir sons que ouviu na televisão, viu em algum lugar. Então, avante, avante, camaradas, avante, campeões. Dessas falas aí dos desenhos animados, eles falam fora de contexto, mas essa mãe disse, essa criança nunca falou comigo. Nunca disse, mamãe, quero água. Percebem? São os desafios da fala. Então, aqui eu estou mostrando, né? Ele está brincando de outra coisa, não tem nada a ver com esse vídeo, Avante Vingadores. Mas, no meio da brincadeira, ele lembra. Não falei que volta lá na mente? Então, ele fala, mas não se comunica. Eles têm grandes dificuldades com a linguagem metafórica. Então, quando eu coloco isso, não sei vocês nos Estados Unidos se ainda se lembram ou se chegaram a conhecer essa expressão. Aquela menina é uma gatinha. Vocês têm clareza de como é que é a menina? Bonitinha, né? Para ele é isso. Literal. E fica zangado. Por que a menina é gatinha? Ela não é bicho? Você está dizendo que ela é um bicho? Ela não é bicho. Para.
Então, cuidado com as metáforas, com o simbolismo. Não compreendem de jeito nenhum. Então, tudo é muito literal. E aí começa a parte científica que eu queria trazer. O nosso funcionamento do cérebro. Vocês leram aquela frase, aquela menina é uma gatinha? Pronto. O cérebro imediatamente entende isso. Eles têm um atraso de mais ou menos 20 segundos. E esses 20 segundos, para encontrar lá dentro do cérebro o que é isso, o que eu estou falando. Então, quando a gente vai dar instrução, tem que dar instrução muito devagar, muito calmo, muito detalhado. Uma coisa de cada vez. Eu não posso falar, Paulinho, vai lá na cozinha, pega um copo d'água para mim, porque eu estou com muita sede, bota aqui em cima da mesa. Acabou. Ele até decodificar todas essas coisas, 20 segundos, 20 segundos. Então, eu conheço crianças que fazem assim, não sei se vocês estão me vendo, com as mãozinhas para cima, dando um tempo. Aquele ali é o tempo dele, às vezes demora mais. Se ele tem toque, às vezes demora mais. Então, esses 5 segundos é que vão explicar, esses 20 segundos a mais, é que vão explicar aquela história de ficar rodando a rodinha, vai explicar por que fica enfileirando tudo, vai explicar por que não quer trocar nada, porque eu não quero dar trabalho para o meu cérebro, a minha vida já é tão difícil. Então, se eu puder andar daqui para a minha escola pelo mesmo caminho, eu não quero que mude, que aqui eu já sei, eu não vou me estressar. Agora, não me leve para o shopping, não me leve para uma festa barulhenta. Não me cante parabéns para mim, porque aquilo vai ser um transtorno, isso é uma coisa horrível. De repente, apaga a luz, canta todo mundo, grita, mas você vem com fogo. Eu não estou conseguindo compreender tudo isso. Então, a explicação é essa. Eles têm como se fosse um armário desarrumado, enquanto o nosso é arrumado. Quando a gente fala alguma coisa, a gente sabe exatamente onde buscar no cérebro. E eles têm também as informações, mas até chegar lá na informação, isso aqui é metafórico, tá, gente? Até chegar na informação, ele tem que procura onde é que está mesmo, onde é que é isso. Ah, tá, agora estou entendendo. Isso é isso, então vai lá na cozinha. Ela está me pedindo para ir na cozinha. Eu vou na cozinha. É o quê? Está na cozinha. O que você quer? Pega o copo. Tá? Água. Tá? Água. Uma coisa de cada vez. Tá? E aí trabalhar o concreto, porque esta mente não consegue dar conta das abstrações. Então, compare as duas a frase e a imagem. Se você tem que explicar isso para as crianças, que caminho que você vai? É claro, não? Mostrou a imagem? É claro. Jesus gostava das crianças. Agora, falar isso aqui não quer dizer nada. Aí nós usamos muita comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela é uma forma de você usar tecnologias que podem ser simples ou mais caras para se comunicar com a criança. Então, existem N recursos, eu sugiro a vocês que procurem, quem for trabalhar, procure comunicação alternativa e aumentativa, existe muito recurso aí nos Estados Unidos, para mostrar, a criança vai apontando, ela vai dizendo sim ou não, e são álbuns com coisas que ela vai poder pedir apontando sem falar. Pode ser pequenininho, sempre velcro, figuras, fotografias, e que ela vai colocando para se comunicar. Tá? É a comunicação por troca de imagens. Muitas vezes a família faz um roteirinho com fotografia e vai colando. Tudo tem velcro atrás, figuras pequenininhas, para ela, naquele ambiente, dependendo para onde que ela vai, ela tem as figuras próprias para se comunicar, mesmo que não fale. Tem que ser treinada, claro, não é uma coisa tão intuitiva. E hoje a tecnologia está a favor e já tem
uma quantidade absurda de softwares para comunicação. Então, é só ela ir botando, a pessoa que está junto vai colocando o tipo de ambiente, o tipo de situação, para ela ir apontando e ela vai dizendo. Tem aqueles que não falam, mas se comunicam muito bem. Eu gostaria de ter tido mais tempo, porque eu estou dando uma correria aqui. Eu vou falar para vocês de 3 pessoas, mas existem muitos, muitos mais que não falavam e que descobriram que podem usar computador, teclado com voz para se comunicar. Uma delas é a Carly Fleshman, né? O nome dela, Carly Fleshman, que um dia, fazendo treinamento, ela era absolutamente considerada nível 3, porque ela diz, eu era uma louca, considerada uma louca, porque ela gritava, esperneava, batia, era uma coisa horrorosa. E um dia, quando ela está na terapia, ela vai no computador, bate lá no computador alguma coisa, corre para o banheiro, vomita, e quando a terapeuta volta, estava escrito Help, Pain. Meu Deus, mas então ela sabe se comunicar? Ela estava passando mal? E daí para diante não teve mais limite para ela. A Carly Fleshman. Nós temos ela usava então esse teclado com um visor e um sonorizador de voz. Ele trabalha o texto transformando em voz. E muitos hoje estão usando isso para se comunicar, para fazer entrevista. Então, nós temos vídeos com eles fazendo entrevista assim. Ela mesma fez programa de entrevista. Nós temos aqui o Ido Queda, ele escreve aqui, ó, computador, trabalhando e escrevendo já 2 livros que vocês têm aí nos Estados Unidos. A gente tem um outro método que é apontando letras e números, e alguém, então, vai escrevendo, e tem muita gente que está usando esse método, que é mais simples, né? E quando nós lemos os livros desses autores, e eles dizem, meu problema não é intelectual, é motor, a minha boca não dá conta de se mexer para falar o que o cérebro está mandando. Vejam, então, temos que respeitar. Esse daqui, Naoki Gashida, esse livro, os 2 livros são em inglês, ele é japonês. E esse livro aqui ele escreveu com 13 anos desse jeito, olha lá o jeitinho dele. O jeito dele é assim. E todos, nós temos vídeos de todos. Eles têm as estereotipias, eles não falam, eles levantam, eles vão lá, eles sacodem. Não é uma coisa sentar no computador e escrever, não. Nem apontar assim. Eles têm dificuldade. Mas tem a mãe, tem terapeuta que ajuda. Hermínio Miranda, ele dizia o seguinte de um menino com autismo muito severo e que na mediúnica apareceu de uma outra forma. E ele diz isso, que fora do corpo deficiente, que lhe impunha severas limitações, ele era perfeitamente lúcido. E nós temos, nos livros, queria voltar aqui só um minutinho. Eu tenho aqui o meu livro que eu lancei recentemente, a Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Nós temos casos, e vai passar daqui a mais um pouquinho, desses, do Naoki Gashida e da Carly Fleshman, ambos dizendo isso. Eu era preso, eu estava preso dentro de um corpo, eu entendia tudo, eu queria falar, mas eu não tinha recursos para isso. E se libertaram, né? Então, dizendo exatamente isso. Então, uma outra característica da criança com autismo, da pessoa com autismo, todo mundo fala, não tem empatia, eles não sabem sentir o que o outro sente. Então, nesse caso aqui, houve... Oh, meu Deus! Um minutinho, Lúcia. Um programa de televisão aqui no Brasil, uma mãe pediu ajuda para encontrar um brinquedo que o filho dela havia perdido. O filho dela era autista, tinha uma série de brinquedos, mas ele queria o seu objeto de apego, que era esse caranguejo aqui. E uma senhora
vendo o programa, entendeu a dificuldade dele e ela tinha na sua casa esse brinquedo e procurou a família e entregou. O nome disso é empatia. Empatia é você sentir o que o outro está sentindo, perceber com o olhar dele, não o seu. Tentar se colocar no lugar dele e perceber as suas dificuldades. O autista pode até ficar com pena, entender, mas ele não toma atitude. Ele não faria isso que essa senhora fez, de tomar atitude. Então, ele não consegue realmente completar essa situação de se colocar no lugar do outro. E isso, existe hoje testes, né, para mostrar como que ele não consegue entrar na cabeça do outro. E isso se chama teoria da mente. Eu não gosto dessa palavra, porque parece uma teoria. Eu vou tentar, em rápidos minutos, falar para vocês. Eu vou ter que falar. Vocês não estavam me ouvindo, né, Cris? É porque eu teria que parar. Hã? Não dava para ouvir o vídeo. Tá, eu vou passar, eu que vou falar. Tá? Bem, vou adiantar. Bom, é um teste. O pai é um psicólogo, inclusive. Ele vai mostrar para a criança 2 bonecas. Ela é uma e essa aqui é outra. E aí ele vai dizer o seguinte. Ele apresenta. Estão me falando aqui que se você clicar ali no caption, aí vai aparecer, a gente vai poder ler o vídeo. Do outro lado, Ted? Eu sei fazer, é que eu tenho que sair da tela. Então tudo bem, pode só explicar. Eu vou sair da tela um minutinho. Eu sei fazer. É aqui, ó. É no vídeo, não é? CC. Não é aqui? Não. Eu não me lembro. Eu sei que de vez em quando eu faço isso. Não estou me lembrando. CC. Onde? Eu não estou ouvindo. É onde está CC, Closed Caption. Geralmente do lado direito lá embaixo. Do lado direito, embaixo. Da telinha. Um item chamado CC. Eu acho que a gente vai acabar. Normalmente eu aperto aqui mesmo. Não tem problema. Só você explicar. Eu vou explicar para vocês, porque é longo e eu estou vendo que o tempo está acabando. Eu não estou me lembrando mais onde é que eu faço isso. Vira e mexe eu faço. É porque eu não estou com o vídeo aqui agora, eu estou com vocês. Não, eu teria que estar com o vídeo. Enfim, o vídeo está incorporado no... Ali é o seguinte, ele pega 2 bonecas, é o teste mesmo da teoria da mente. Ele pega 2 bonecas e diz, aqui é a Célia, aqui é a Anne. A Célia tem... Todas 2 estão com uma vasilhinha. Uma tem embaixo da vasilha uma balinha, a outra não tem nada. Aí ele diz, olha, essa tem, essa não tem. Uma de azul, roupinha azul, outra de roupinha branca. Essa de roupinha azul, a mãe chama e ela vai almoçar. Então, ela sai. Quando ela sai, a Anne vai lá e pega a balinha e bota e tapa. As 2 coisinhas estão tapadas. E aí, quando o menino vem, ele pergunta para a criança, quando Célia voltar, ela que guardou a coisinha dela aqui, aonde que ela vai procurar a coisinha dela? A balinha. A criança com autismo sempre vai dizer, no da outra. Mas ela não viu, ela estava lá, a mãe dela chamou, ela estava almoçando. Pergunta de novo. Aonde que ela vai procurar? Ela não estava aqui. Ali. Pergunta, mas por quê? Porque está ali. Ele não consegue entrar na cabeça do outro. Isso é que a gente vai falar de teoria da mente. Está vendo? Aqui. Ele fica nervoso quando ele diz que pegou.
Onde é que ela vai procurar? Onde é que ela vai procurar primeiro, Donald? Olha a reação dele, ó. Aonde que você acha que ela vai procurar? Se você fosse a Sally. Ela foi jantar, está voltando. Olha lá. Viu? Então, com essa imagem aqui, fica bem claro como é que eles pensam. O que você está fazendo, Beth? Brincando com isso. Está claro? Sim. Consegue imaginar o que o pai está pensando. Então, queridos, temos aqui, vou tentar passar um pouquinho rápido, algumas questões mais sérias. O eterno desafio da concentração, porque ele tem grande dificuldade nas funções cognitivas, as funções executivas. Então, nós temos várias funções executivas no nosso cérebro e que, para nós, que somos os neurotípicos, as coisas funcionam. Para eles, não. Então, por exemplo, foco. Como é difícil manter o foco? Não conseguem manter foco. Este cérebro não tem foco, não consegue prender a atenção em alguma coisa durante muito tempo. Então, você não pode fazer um trabalho muito longo, muito extenso, porque ele vai perder o foco, né? Então, às vezes, você vai precisar de ajudantes, de colegas, de mãe ali presente, de mais evangelizador, de alguém para ajudar no foco. Então, manter o fio da meada é outra complicação. Por quê? Ele se distrai o tempo todo. Então, eles não têm a memória de trabalho igual a nossa. Então, veja o que o Higashida fala. Perguntaram para ele por que ele pergunta tantas vezes. E ele diz, é que eu esqueço muito rápido o que eu acabo de ouvir. Dentro da minha cabeça, não existe grande diferença entre o que me disseram agora mesmo, e o que houve há muito tempo atrás. Então, vejam, perder esse fio da meada que vocês estão assistindo. Então, vocês estão aí acompanhando. Se eu perguntar lá no início, lembra o negócio da ponta dos pés? Sim, não lembro da ponta dos pés. Daqui ele vai dizer, não sei. Você falou na ponta dos pés? Por que anda na ponta dos pés? É isso. Tem grandes problemas de função executiva. E essa daqui, que para nós, eu acho essa imagem fantástica. Ela, para mim, traduz tudo. Ele talvez não entendesse esse simbolismo. Isso aqui é um simbolismo. A flexibilidade cognitiva, fazer de outro jeito, consegue. E para nós isso daqui não tem problema nenhum. O que é isso? Era mais um boneco. Em vez de botar o boneco, botar a bailarina. Vai ser difícil, né? Porque passar por ela para jogar. Mas eu estou entendendo. Eles não têm flexibilidade cognitiva. Para fazer de outro jeito, para pensar de outra forma, são extremamente inflexíveis por conta daquela questão dos 6 minutos. Eu não quero pensar, eu não quero sair do meu conforto. É muito complicado. Deixa eu fazer sempre igual. Entende? Agora, quem são os nossos meninos? Quem são essas crianças que chegam? Eu posso passar 5 minutos, que você começou 5 minutinhos? Pode. Tá bom. Então, primeiro, são todos filhos de Deus. Esperam ser evangelizados. São espíritos imortais. A gente tem que ter isso claro, claro, claro na cabeça. Por que a gente vai deixar de fora as crianças com autismo? Os jovens com autismo, não tem explicação. Eles dizem sem falar, eu já falei, né, a Carla e o Higashida, eles dizendo isso. Eu estava preso aqui dentro, o Higashida diz, durante anos eu queria me comunicar e não conseguia. E o nosso papel é esse, lá na evangelização, trazer essa criança para fora, tirar ele de dentro desse vidro que o impede de interagir. E as crianças são receptivas. A gente não pode deixar ter bullying, mas se a gente explica, se a gente orienta, não vai ter. E, sobretudo, a coisa mais importante, no meu entender, na casa espírita é isso aí, receber com amor e cuidados. A mãe, a família, o pai. É muito comum ter mãe sola, porque o pai às vezes não aguenta, vai embora. Então, receber com carinho, né? Receber com carinho. Chame para conhecer o ambiente antes das aulas começarem. Vai lá, deixa brincar um pouquinho, se ele desejar. Não organize os espaços e diga, olha, aqui é isso, aqui é ali. Não abrace.
Você não sabe o que ele tem em termos de transtorno sensorial, né? Coloque placas de identificação com ilustrações para facilitar. O que é isso, o que é aquilo, para evitar surpresa, para não entrar em crise. Tenta diminuir os estímulos visuais e sonoros. Se você tem lá esse ventilador, ele vai ficar olhando o ventilador porque não causa surpresa. Olha lá os minutos a mais. Não vai causar surpresa. Então, deixa eu ficar olhando para ele, que aqui eu sei que não vai me dar nenhum estresse. Ficar atento a isso, né, que eu acabei de falar, que pode estimular a fixação. Oferecer material didático adaptado, próprio, que não vá ferir, que não vá machucar, que não vá criar uma bagunça muito grande, né, dele se lambuzar todo, que às vezes uma criança neurotípica sai dali e se lava, e para ele pode ser uma coisa terrível, cair uma tinta em cima, alguma coisa que não pode. Então, as plaquinhas, né, refeitório, banheiro, cantinho da leitura, usa a sua criatividade. Organizar bem o espaço funcional, com poucas coisas, para que ele não se sinta super estimulado. Descobrir pontos fortes, empatizar os pontos fortes, né? Então, às vezes, nós tivemos esse menino, o negócio dele era jogo da memória. Então, ele gostava de brincar com isso aqui, tinha habilidade com isso e com o jogo da memória. Então, quase tudo que a gente fazia e precisava fazer, ou trazia esse brinquedo no início, mandava jogar e dizia, daqui a pouco nós vamos para lá, mas vamos terminar aqui, aí você volta para lá. E ele conseguia, né? E quanta coisa que a gente pode fazer. Colorir, emparelhar, cantar, picar papel, enfileirar, dançar, mexer com coisas pequenas, isso tudo pode fazer. Como eles têm muitas estereotipias com o corpo, você pode fazer para dançar, para fazer uma coreografia, usando lá as coisas que ele costuma fazer. É o que eu faço lá com a Milena, porque eu sei que a Milena, o negócio dela também é esse, é bater palma. Então, bater palma. A gente consegue incluir, né? Lembrar da transição de uma atividade para outra pode ser muito complicado. Então, explicar como? Com um quadro de rotina. A gente chega e vai para o salão, depois faz a prece, depois a gente vai contar a história, e por aí vai. Pode ser assim, pode ser pendurado, mas eu vou tirando cada coisa à medida que acontece. Isso diminui o estresse, faz com que aquele cérebro não tenha que ficar correndo dali para cá, de lá para cá. É de imediato? Não. No primeiro dia vai funcionar? Não. Mas faça, vai fazendo. E com o tempo ele vai se adaptando a isso e criando as outras rotinas. Famílias fazem isso o tempo todo, dentro de casa, acorda, faz isso. No banheiro, se faz fotografia de fora, de cima e baixo. Se ele vai fazer suas necessidades, então, primeiro você tira a roupinha, faz isso, senta aqui, pá. Se é para o banho, a mesma coisa, quadro de rotina, né? Trazer para perto, ficar sempre perto de você, se possível, ter alguém para ajudar, ter alguém para incentivar, para dar reforço, respeitar singularidades, ver como é que ele é. Então, nós temos, por exemplo, criança que fica o tempo todo fazendo estereotipias vocais, que existem também as estereotipias vocais, né? Aquelas ecolalias. Ti. Deixa fazer o tititi, explica para a turma. Ele está se acalmando, ele está ali, né? E aplaudir sempre que fizer alguma coisa. São os reforçamentos positivos, ajudar nisso. Trabalhar muito com Jesus, trazer para perto, e lembrar ele está ali naquela ambiência. Espiritualidade amiga está ajudando, está trabalhando nele. Ele é um espírito, ele está ali. A espiritualidade está junto, né? Então, hoje a gente trabalha com a figura de Jesus, fazer com que essa criança também se familiarize, traga, faça material que tenha Jesus para perto, né? E se ele sair correndo, o que você faz? Vai para o cantinho da paz. Mirella, aí mesmo, na Califórnia, ela faz, e tem lá o cantinho da paz, né? Ela diz, a gente
um tapete, uma musiquinha, uma coisinha suave, e que ele pode ir até com um coleguinha. Fique tranquilo, né? Ter, às vezes, um quadrinho para um materialzinho que possa passar de um professor para outro, de um orientador para o outro, se o dia que falta, né? Eu sou fulano, eu sou assim, gosto, não gosto, preciso, e você pode fazer do seu jeito para ajudar, né? Usar o hiperfoco. Eles têm hiperfoco, eles gostam, sobretudo aqueles que não são do grau 1. Ele passa como uma criança muito falante, né? Você sabe isso, você sabe aquilo, você não conhece? Ele fala, ele fala, ele fala. Aproveita o hiperfoco dele, da tarefa, vem nos ajudar a fazer isso, explica aqui, ó, daquele seu jeito lá, do jeito que você gosta, daquilo que você conhece. Aproveitar o hiperfoco, né? E lembrar que enquanto ele brinca, está ouvindo e se evangelizando, né? Lembrar dos segundos a mais, uma coisa de cada vez, e a gente termina dizendo isso. Como nós somos evangelizadores, como a gente está ali naquele ambiente querendo evangelizar, evangelize o outro também, para ser amigo, para ser tolerante, para ser paciente, que isso é a nossa tarefa. Então é isso, queridos. Corri um bocado, passei um pouquinho. Foi ótimo, muito bom. Espero ter ajudado em alguma coisa. Nossa, trouxe muita informação preciosa. Eu que trabalho em hospital com crianças, vejo autistas todos os dias que eu estou no hospital. Você abriu assim, eu não... impressionado de ver os livros que alguns conseguiram escrever. E vocês sabiam disso? Alguém foi impressionado com os livros? Imagina, né? Quero ler. Eu posso, inclusive, eu tenho a versão completa desse PowerPoint, eu posso mandar, ou então a relação mesmo dos livros, são muitos, muitos. Tem muito livro escrito por eles. Eu tive que diminuir por causa do nosso tempo, né? Mas me impressiona a facilidade que eles têm de contar o que vai lá na cabecinha deles. Eu acho que... Tem pergunta? Pode fazer. Quem tem a pergunta? A minha pergunta é se, quando a gente interage com a mente, com a igual, a gente é comum... Fala um pouquinho mais alto. Ela não vai conseguir. Só fala um pouquinho mais alto. Está escutando ele? Excelente, muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte. Quando a gente interage com todo mundo que está aqui, e a gente aceita e vê as coisas de uma certa maneira, então entra o autista nesse relacionamento, a gente fica tentando amar, entender, brincar, entreter e tudo mais. A minha pergunta é se no mundo do autista existe autistas que têm o talento, por exemplo, de poder desvendar um código ou olhar para uma imagem que tem um código nela que você vê um pato, um cavalo, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que o autista, a mente de autista, alguns deles têm condições de fazer, e eu deveria estar prestando atenção para que, se ele manifesta a tendência naquilo, porque você acabou de me dizer que tinha uma menina, ela era toda atrapalhada, e de repente pintou um sistema eletrônico, ela escreveu e foi correndo para o banheiro. Eu digo, se a mente pode ser tão avançada e a boca não tem condição de falar na velocidade do pensamento, eu me pergunto se nelas a gente deveria prestar mais atenção e ver se ela tem tendência a uma evolução maior do que a nossa, que a gente possa, então, guiá-las nessa direção. Essa é a minha curiosidade. Olha, muito boa pergunta. O Divaldo Franco, ele diz mesmo que tem algumas crianças que estão autistas que vieram para ajudar a ciência, que são espíritos muito avançados. São missionários que vieram nessa condição para ajudar o avanço da ciência. Eu nunca vou dizer é isso ou aquilo. A gente não sabe. A ciência hoje ainda não diz, e mesmo dentro do espiritismo, nós também não temos essa certeza. Agora, existem situações extremas, e a gente vê na internet, de crianças com autismo de nível 3, que sentam no piano, são capazes de tocar
de uma forma incrível. Eles têm um processamento na memória, são os Asperger, né? Nos Estados Unidos vocês falam Asperger, mas a palavra é alemã, então é Asperger. Mas eram os considerados Asperger, né? Até pouco tempo atrás. Hoje está tudo dentro, estão todos colocados dentro do espectro. Não se fala mais, não se diferencia. Mas isso que você perguntou era típico dos Asperger, que são aqueles extremamente inteligentes que fazem coisas que nós não somos capazes de entender. Por exemplo, eu já vi na internet, não fala, mas houve um trecho de uma sinfonia, senta ao piano e é capaz de repetir aquele trecho da sinfonia. Gente, é uma outra coisa lá no cérebro dele que nós não entendemos. É alguma forma lá, porque o cérebro é uma estrutura muito complexa. Então, nós não entendemos, mas existem. Aqueles, é muito comum aqui no Brasil, está aparecendo uma quantidade enorme de crianças, está acontecendo isso, um número grande de crianças que falam inglês. Tem outras que estão falando línguas que a pessoa não sabe nem que língua é aquela. Autistas. Então, o que está falando em inglês? Eu sempre fico assim, imaginando, é possível que ele esteja vendo muito videozinho, muita coisa em inglês. Mas será que é só isso? Será que ele não tem uma predisposição? Por isso é que eu comecei falando, é um espírito que tem bagagem, lembra? Tem bagagem. Então, eu não sei que bagagem é essa. Ele está limitado. Mas, se eu conseguir algum canal, você que me perguntou, meu amigo, se a gente conseguir desvendar um canal para ele, que maravilha! Ele vai poder, sim, atuar nisso. Aqui nós temos, eu acabei de cortar para dar tempo, tem o Saulo. O Saulo é cego e autista. Canta, que é uma maravilha. Hoje ele está com uns 26, 27 anos ou mais. Passou por todas as terapias possíveis. Ele é um tenor belíssimo, se apresenta até em ópera. Colocaram ele no palco e disseram, é aqui que você tem que ficar. E na hora que alguém fizer um sinal, você abre a boca e começa a cantar. Pronto. Ele canta. Então, são os talentos que a gente vai ver eles desenvolverem, mesmo sendo autistas. Tem potencial. E a gente, talvez, na própria evangelização, na Casa Espírita, tenha condição de descobrir. Muito legal. Mais alguma pergunta? Eu queria saber se aí no Brasil tem diagnóstico, criança que é diagnosticada errada, por exemplo, ela tem autismo, tem um grau pequeno, e em vez de ser diagnosticada com autismo, ela é diagnosticada com déficit de atenção, ou depressão, ansiedade, porque está um pouco tudo misturado, né? Tem às vezes é difícil saber se é uma coisa ou se é outra, quando o grau de autismo é muito baixo. Olha, o que acontece é que tem muita comorbidade. Para início de conversa, tem muita comorbidade. O que é isso? Eu não falei do menino que tinha Down e era autista? Síndrome de Down e autista. Hiperatividade e autismo, muito comum. Essa garotinha que faz assim, que eu brinco com ela tem deficiência intelectual, provada. Então, diagnóstico de autismo é difícil. O ideal é que seja cedo. Mas aí vocês... Normalmente, quando eu falo, tem alguém que me pergunta, Lúcia, quando a gente está vendo que naquela casa tem uma criança que tem todos os sinais do autismo e a família não quer ver, o que a gente faz? Complicado, né? A gente precisa respeitar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quanto mais cedo for encaminhada para tratamento, para terapia, melhor. Mais chances tem de sair de um grau e descer. Então, vai depender da sua intimidade, vai depender do seu jeito, da circunstância para poder abordar ou não, né? Nunca vou dizer, vai lá e fala. Não sei. Eu não sei qual é a sua relação com essa pessoa. Mas, respondendo a sua pergunta, então, tem muito diagnóstico errado, além do que, esse diagnóstico tem que ser de vários profissionais, né? Multidisciplinar, está faltando a palavra. Tem que ser multidisciplinar.
você tem que juntar o neurologista, o pediatra, a fono, às vezes até outro tipo de terapia, para juntos chegar a uma conclusão. Psicólogo, para juntos chegar a uma conclusão. E, mesmo assim, eu vou falar uma coisa que me agonia um pouco. Virou moda. E aí tem muita gente ganhando dinheiro com terapia. Então, interessa fazer logo diagnóstico, dizendo que tem, e às vezes não é. Então, isso é uma coisa séria, diagnóstico é difícil de fechar, não é na primeira opinião que você vai fechar diagnóstico, vai para o multidisciplinar, troca de médico, vê lá direitinho, para não cair nesse tipo de problema de diagnóstico errado. E, como eu falei, tem criança que não interagiu com ninguém, só com telas, e que tem características de autismo sem ser. Muitas. Não é uma nem duas, não, tem muitas. Na medida que essas crianças são abandonadas às suas telas, como é que a gente se torna humano? Na socialização. A única forma da gente se tornar humano é socializando. Se não tem ninguém para socializar, você é só lá a tela. Eu nunca levei um empurrão, eu não sei como é que alguém me morde, o que é que eu reajo. Se uma criança, eu estou querendo uma coisa, alguém quer a mesma coisa que eu, como é que eu luto com isso? Como é que eu faço? Como é que eu obedeço ordem? Só a televisão, só a telinha. Ou então passo o dedo assim, né? Hoje a gente vê crianças já assim, ó, sabe exatamente. A galinha pintadinha, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Então, temos que olhar isso. Isso me preocupa muito. Meu último livro se chama Para Além das Telas Digitais. Tanto que eu estou preocupada com isso. Já estou saindo do autismo, o autismo me levou para isso. Vamos olhar as telas. Bom livro aí, hein? Quem que não tem problema com telas, né? Mas criança, não. Não é? Exatamente, também. Mais alguém, gente? Para além das telas. Nós estamos numa tela. Né? Essa Mas a tela gente é boa. tem que ir além das telas. Estamos interagindo. Alguém tem mais alguma pergunta, Sérgio? Bem, nós queríamos mantê-la muito mais tempo aqui, Lúcia, mas chega o momento da gente terminar os trabalhos dessa manhã, então, pelo que você nos trouxe aí, deu para perceber que você tem muito material, que seria realmente um workshop para a gente, ao invés de uma palestra de 1 hora. Então, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente se organiza para receber, então, essas informações, né, com mais profundidade e tudo. Mas eu digo por mim, não sei se todos concordam, já deu assim uma excelente visão, né, uma outra maneira de olhar para a criança autista. Nós não temos atualmente na nossa evangelização infantil uma criança autista, mas a gente não sabe se ela vai surgir amanhã. E sendo assim, eu acho que todos nós, né, não só os evangelizadores, mas os frequentadores do centro já têm um olhar diferente, né? Já tem uma noção melhor. Então, a gente te agradece por ter nos trazido isso. Tá? Agradeço a oportunidade do trabalho, de servir. E podemos encerrar com uma prece, né? Você me pediu. Por favor. Jesus, mestre amado, aqui estamos reunidos em seu nome, nessa oportunidade bendita de intercâmbio, agradecendo todas as bênçãos que diariamente recaem sobre nós. Obrigado pelo conhecimento que hoje temos do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, que nos anima a trabalhar, olhando o nosso próximo com amor, com carinho. E nessa hora, Senhor, queremos pedir que envolvam todos aqueles que aqui estão, as suas famílias, sustente os seus propósitos de ação no bem e a nós próprios, com amor, com a visão espírita que hoje temos, que tudo está certo e que estamos aqui para seguir seus passos, Senhor, ainda que muito pequenos, ainda que vacilantes. Abençoe essa casa espírita,
seus dirigentes, seus trabalhadores, seus frequentadores, as crianças, as famílias, os jovens, todo o entorno dessa casa. Que a sua luz, Jesus, permaneça sempre entre todos e conosco também. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Obrigada, queridos. Então, agora a gente se despede e vocês continuam, né? Bom trabalho. Obrigada. Beijo, querido. Obrigada.